hoje como é bom aprender os segredos da fé. Teve uma pessoa que disse para mim que não estava conseguindo dormir, e ela disse assim: eu vou ler a Bíblia, eu não estou conseguindo dormir, agora que eu vou ler a Bíblia. Começou a ler a Bíblia, aí leu, aí veio o sono. Ela disse assim: ó, todas as vezes, diabo, que você tentar tirar meu sono, aí é que eu vou ler a Bíblia. Está dormindo direitinho. Lembra que o Bispo Macedo nos ensinou algumas vezes, dizendo assim: quando vem um pensamento ruim, comece a dizer: Jesus, eu te amo, eu te adoro. Comece a glorificar a Deus. Você tem pensamentos ruins? Se você não tem, quem tem? Levante as mãos. Vou levantar as duas. Todos nós temos pensamentos ruins. Vem do nada. Você pode se trancar num quarto, o pensamento entra por ali, daqui a pouco, do nada você está pensando besteira, e você tem que amarrar, repreender e não dar asas a esses pensamentos. Mas olha um segredo: quando vier os maus pensamentos, Jesus, eu te amo, Jesus, isso é tudo para mim. Vai chegar uma hora que o diabo vai chegar a uma conclusão do seguinte: não adianta. Eu tento botar um mau pensamento, ela glorifica a Deus. Eu tento tirar o sono, ela vai ler a Bíblia. Não posso. Ou seja, isso é uma maneira de nós resistirmos o diabo. Isso é um segredo da fé. Pratique isso. Tem coisas que são tão simples, mas abençoa tanto a nossa vida. São riquezas, pérolas da fé, que nos ensina a nos defender dos ataques do diabo. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12, versículo 4. 1 Coríntios 12, versículo 4. Se você quiser ajuda, o levita te ajuda aí. Quem não tiver Bíblia vai olhar para o telão, tá? 1 Coríntios 12, versículo 4. 12, 4. Vamos cantar essa música, cuidado. 12, versículo 4. Cuidado com as coisas que você está se envolvendo, no abismo que você está descendo. Tenha cuidado Para não sofrer. Cuidado com as propostas que o mundo oferece. Um colorido que só lhe envaidece. Ele engana e quer te ver sofrer. Cuidado. Você já sabe de toda a verdade, que te liberta de toda maldade. E abre os olhos do teu coração. Cuidado. O fim da vida não é nesse mundo. A porta larga te leva para o fundo. Tenha cuidado. Deus diz para você. Amém. Levante aí a sua Bíblia, aberta em 1 Coríntios 12, 4. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala conosco através da tua palavra. Usa minha boca e não deixa eu falar o que não é para ser falado. Se eu não estivesse aqui, o Senhor ia usar a boca de outro. Usa, meu Pai,
e dá entendimento para todos, abre os ouvidos espirituais de todos que vão ouvir essa mensagem, e quem crê, diga amém. Olha para mim, por favor. Nós vamos falar hoje sobre os dons e os frutos do Espírito Santo. Eu quero que você se avalie, eu quero que você pese a sua vida. Muitas pessoas, elas dizem ter dúvida acerca do batismo com o Espírito Santo. Quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, não fica dúvida nenhuma. Essa dúvida, eu falo em línguas, ou eu não falo em línguas, será que eu tenho o Espírito Santo? Quando você tem o Espírito Santo, você mostra, não falando em línguas, você mostra com os frutos. Falar em línguas, até o diabo fala. Não é isso que define. Esse assunto do Espírito Santo é tão abordado na igreja. Nós falamos tanto, nós insistimos tanto, nós investimos tanto, mas o retorno das pessoas é tão pouco. Dá tristeza. Às vezes nós vamos atender e a maioria é só para falar de problemas. Poucas pessoas perguntam sobre o Espírito Santo, têm interesse no Espírito Santo. Ele é o mais desprezado de todos na igreja e deveria ser o mais valorizado de todos. De repente você não tem entendimento de quem é o Espírito Santo. Ele é tudo. Se você entendesse quem é o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, se você entendesse como é ter uma vida com o Espírito Santo, você iria valorizar muito mais a sua comunhão com Ele. É uma triste realidade as pessoas que olham para o Espírito Santo com desprezo. É triste, mas há quem dá valor, há quem sabe o valor que o Espírito Santo tem. E hoje nós vamos falar sobre os dons e os frutos. Tem uma coisa só que está nos dons e está nos frutos, uma só. E eu vou explicar por quê, que é a fé, que tem os dois lados. Mas vamos pensar aqui em 1 Coríntios 12:4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha para mim, por favor. É um Espírito só. Quantos? Um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Um Espírito só. Só que Ele traz 9 dons. Esses dons são presentes de Deus para nós usarmos em favor do povo, em favor de outras pessoas. É Deus que dá o dom. Olha o primeiro dom, vamos ler, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Olha para mim, por favor. Tem gente que tem uma sabedoria tão grande para pregar, para falar de Jesus, uma sabedoria assim divina. Isso é um dom. Toda vez que você vê
alguém com um dom sendo usada ou usado por Deus, não elogie essa pessoa. Por quê? Porque quem tem que ser elogiado é quem dá o dom. O dom não é da pessoa, o dom é de Deus. Ele emprestou esse dom para que almas sejam ganhas. Tem gente que tem sabedoria. Por exemplo, a Bíblia fala que a mulher ganha o marido com quê? Com sabedoria, com testemunho. Quantas mulheres ganharam o marido sem precisar abrir a boca, mas com sabedoria? Outras com sabedoria, falando a coisa certa na hora certa. Tem gente que fala tudo errado na hora errada, aí estraga tudo. Pode até falar de Jesus, mas na hora errada, do jeito errado, já era. Aí diz assim: e a outro, a parte B do versículo 8, e a outro pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Tem gente que você fica assim, admirada, porque Deus deu um conhecimento tão grande. Deus dá cada revelação, coisas tão profundas, e às vezes a pessoa nem estudou direito, mas é uma coisa que vem de Deus. Aí diz assim, versículo 9: e a outro, pelo mesmo Espírito, ele dá o quê? A fé. Olha para mim, por favor. Essa fé aqui, do dom, é a fé de alcançar bênção, de partir para cima do problema, de mudar a situação. Esse é um lado da fé. É a fé que remove montanhas, é a fé que não é de todos. Tem gente que queria ter sua fé, tem gente que não tem essa fé. Eu estou lembrando de uma senhora de idade. Essa senhora, ela foi no médico e deu no exame que ela estava com câncer. E o médico quis consolar ela. Ela disse: doutor, eu vou guardar esse exame, eu não tenho testemunho de câncer, eu vou ter. O câncer escolheu o corpo errado, e vai ser com o senhor, hein? Eu vou trazer os exames para o senhor ver. O médico quis animar ela, e ela que animou o médico. Por quê? Por causa da fé. Tem gente que não tem a fé. Se falar que ela está com câncer, ela fala logo: morri. Ela não morre nem por causa da doença, só pela notícia ela já morre. A fé não é de todos. A fé é sua riqueza. Jesus disse que o meu justo viverá pela fé. Você vai precisar da sua fé como você precisa dos seus dentes. Você sempre vai precisar da sua fé. Você não escova os dentes? Pelo amor de Deus, né? Você escova, você cuida, porque você vai precisar dele a vida inteira. Então, você vai precisar sempre da sua fé. Sempre está surgindo um problema de onde você menos espera. Sempre está surgindo uma situação que você não imaginava que você ia enfrentar. Sempre está surgindo uma coisa nova, porque o mundo é uma caixinha de surpresa. Você passa por coisas que você imaginou que qualquer um passaria, menos você. De repente, depois que você abraçou a fé, você está enfrentando mais lutas do que quando você estava no mundo. Só que Deus te deu a fé. Essa fé, ela vence o mundo. Essa fé pode aparecer o problema que for, aparece a fé para derrubar, para vencer. Essa fé é um dom, é um presente de Deus. Ela vem de Deus, ela vem de ouvir a palavra de Deus. Você passa por lutas, quando você vê, né, você está com fé. Às vezes você está enfrentando um maior problemão, mas você está com fé. Você está dormindo, você está com paz, você está bem. Deus te deu esse presente. Agradeça a Deus por essa fé que bate de frente com tudo que se levanta contra você. Muita gente queria ter essa fé. Essa fé foi Deus que te deu. Louve a Deus por causa disso. Aí diz assim:
parte B do versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de quê? De curar. Olha para mim, você já viu gente ser usada para curar os outros? É um dom de Deus. Mas você quer ver uma coisa que prova que é um dom? Eu já vi pastores, companheiros meus, bispos, que tem o maior dom de curar os outros. Eu já vi eles doentes, e na hora deles é uma guerra. Deus já me usou para resolver problemas dos outros, e na minha hora foi uma luta. Por exemplo, meu pai já partiu, já faleceu, e uma vez eu fui no hospital, visitar meu pai. Eu estava indo para o culto, aí me ligaram dizendo que ele estava muito mal, estava entre a vida e a morte, uma situação difícil. E eu falei, eu estou indo fazer o culto, quando eu acabar o culto, eu estou indo visitar meu pai. Aí, eu cheguei na igreja, fiz o culto. Quando acabou o culto, uma pessoa me procurou e falou assim: bispo, ora pelo meu pai que está doente. Eu falei, Jesus, o meu também está. Mas é uma coisa tão forte que os dons que Deus te dá, Ele te usa até atribulado, Ele te usa mesmo você enfrentando aquele problema, vem dEle esse dom. E eu fechei os olhos e falei, meu Deus, abençoa o pai dele. Eu orei na maior fé. Aí peguei um pastor e falei assim, vai comigo no hospital, porque eu vou lá orar pelo meu pai. E você sabe, se entrar o sentimento, estraga tudo. Então, você vai orar pelo meu pai. E fomos lá, orou, meu pai foi abençoado, graças a Deus. Mas esse dom é para você dar para os outros. Esse dom não é para você pensar no seu umbigo. Por isso que as pessoas que pensam em si, ela não recebe o Espírito Santo. O bispo Macedo falou que recebeu quando ele estava orando por uma pessoa. Quando você tira os olhos de você e você começa a pensar no próximo, aí o Espírito Santo encontra espaço para ele fazer o que ele quer na sua vida. Dom de cura. Agora, olha só, versículo 10. E a outro, a operação de quê? De maravilhas. Olha, você já viu gente ser usada por Deus para acontecer coisas maravilhosas, coisas magníficas? Às vezes tem membros, por falta de sabedoria, que estraga o pastor, o bispo, o levita, o obreiro, porque ao invés de orar e agradecer a Deus por esse dom, fica elogiando. E aí a pessoa pensa que é ela. E quando ela pensa que é ela se esborracha. Os dons, entendam, os dons não é para nós nos orgulharmos, nem nos apoiarmos nos dons. Por quê? Porque a pessoa cheia de dom pode ir para o inferno. Jesus disse, muitos naquele dia vão dizer o quê? Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então eu posso, cheio de dons, ir para o inferno. Os dons não garantem. Eu não posso me apoiar nisso. Nem você pode apoiar numa pessoa que tem dons. Não, fulano é de Deus, porque ela ora e acontece. Não, cadê os frutos? Os dons é um presente de Deus para você abençoar outras pessoas. Ficou claro isso? Vamos lá. Depois vem dom de quê? Versículo 10. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. Olha para mim, olha a importância do Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você tem discernimento. O Espírito Santo te dá esse dom. Porque tem pessoas que, mesmo na igreja, casam erradas. Porque tem pessoas que fazem negócios errados, tem amizades erradas, por falta de
discernimento, entendimento. Porque quando você tem discernimento, você pesa o que a pessoa fala, como a pessoa reage. Tem gente na igreja que, o que é que ela fez? Tem gente na igreja que ela terminou um relacionamento por causa de uma palavra, por causa de uma reação, porque ela tinha discernimento que aquela pessoa não era de Deus, não nasceu ainda, não tem o Espírito Santo. Ela teve discernimento que aquela pessoa não estava bem espiritualmente. Era perigoso ficar dando ouvidos àquela pessoa. Você tem discernimento, até no que diz respeito às pessoas que se afastaram da presença de Deus. Se afastou, você sabe quando essa pessoa quer ajuda, mas você sabe quando essa pessoa quer tirar você. Se ela quer ajuda, você ajuda, mas se ela quer botar o veneno, colocar o veneno dela dentro de você, você pula fora, porque ninguém é tão forte que consiga beber veneno e ficar de pé. Os anjos, eles ouviram, uma terça parte ouviu Lúcifer, caiu tudo. Eu não tenho fé para ficar ouvindo quem está mal, eu não tenho fé para ficar ouvindo quem quer me derrubar. Se quer ajuda, eu ajudo, mas se vem com veneno, eu estou fora. Eu tenho discernimento. Amém? Nós não podemos ignorar sinais que Deus dá. Por exemplo, você está namorando, Deus dá sinais. Você viu que o tempo está escurecendo, que está ventando, você diz o que? Vai chover. Deus está dando sinais e você está ignorando, vai casar e vai se arrebentar. E ninguém pode fazer nada por você. Olha a importância do Espírito Santo, para você ter discernimento. Então você entende, fica claro para você quem está bem, quem está mal. Numa conversa, numa palavra, você pesa. Aí ele diz assim, para terminar, os dons, né? Parei no versículo 10, na parte B do versículo 10. E a outra variedade de quê? De línguas. Essa língua aqui é a língua dos anjos, que você não deve ficar preocupado. Você fala na língua dos anjos para santificar a sua própria vida. É para isso que você fala na língua dos anjos. É um dom de Deus. Agora, você não deve ter medo. Às vezes a pessoa está com a vida reta diante de Deus, buscando, e ela fica com medo. E se eu falar em línguas e for o diabo? Quer dizer que você vai pedir pão e o pai vai dar pedra? Se eu estou com a vida reta, sincero com Deus? Agora, se você está na sujeira, está na vida errada, diz que fala em línguas e fica falando mal de todo mundo. Você fala em línguas, mas não fala a verdade. Que língua é essa? De Deus aqui não é. Então, isso é um dom que você não deve se orgulhar. Eu falo em línguas. Até o diabo fala. Mas o mais importante são os frutos. Aí o último aqui diz assim, ó. E a outra, a interpretação das línguas. Esse dom aqui eu nunca vi. Eu nunca vi. É um dom de Deus, mas eu nunca falei em línguas. Alguém falou, deixa eu interpretar. Nunca. Esse dom aqui eu nunca vi. Agora abre a sua Bíblia em Gálatas 5:22. Vamos aos frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quem achou, fica em pé. Quem vai batendo sono, né? Quem achou, fica em pé. Bispo está batalha para achar Gálatas, fugiu. Gálatas 5:22. Achou, fica em pé. Estou sem Bíblia, bispo. Fique em pé também, porque o sono vai embora. Dá uma olhadinha se tem alguém dormindo aí do seu lado. Acordou agora, bispo? Graças a Deus. Acharam?
Você entendeu os dons? É para você se apoiar nos dons? É para você ser grato a Deus. Um tem um dom, outro tem outro dom. Nem todo mundo tem todos os dons. Não inveje a fé de ninguém, não inveje a vida de ninguém, não se compare com ninguém. Amém? Deus te deu um dom, use o que Deus te deu, use o que Ele te deu. Já acharam? Gálatas 5:22, pode sentar agora. Se dormir, fica em pé de novo, hein? Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é o que? Amor. Olha para mim, por favor. Olha para mim, para você entender. Na Igreja Universal nós falamos pouco de amor, mas nós mostramos muito esse amor. Quando cuidamos das pessoas, quando fazemos o trabalho com os moradores de rua, com os presidiários, com as pessoas que estão envolvidas na prostituição, com as pessoas que estão sofrendo nos hospitais, nós falamos pouco, mas mostramos muito. Esse amor é o de Deus. Esse amor é Deus que nos dá. Deus tem atributos que é só dele, exclusivo dele, mas tem atributos que ele nos dá. Nós temos amor. Deus é amor. Nós temos amor. Amor pelas almas. Nós amamos até nossos inimigos. Na hora que uma pessoa fala mal de você, persegue você, na hora você fica com raiva, mas depois você acaba orando pela pessoa. Você ama a pessoa, você olha as pessoas como alma. Você olha as pessoas como uma alma. Você tem esse amor, essa dor de Deus, essa vontade de ajudar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse amor alcançou todas as raças, tribos, cores. Esse amor alcançou todos. Todos. Esse amor de dar. Não é amor de cantar, não é aquele marido que fala assim, eu te amo, e trai. Esse amor é mentiroso. Esse amor de palavras, né? Esse amor de canções. Tem gente que canta cada música de amor, mas trai, está sempre se separando, né? Você deve conhecer gente assim, fala tanto de amor e não tem nada de amor. Quem tem o amor de Deus, quem tem o Espírito Santo, eu não acredito em quem tem o Espírito Santo e não ama almas, e não faz alguma coisa pelos outros. Eu não acredito, porque a primeira coisa que o Espírito Santo fez quando entrou na minha vida, foi fazer eu pensar nos outros. Vou dizer mais, você pensa mais nos outros do que em você. Sua alegria é poder ajudar os outros, salvar os outros, fazer alguma coisa por alguém. Você se sente mais feliz quando você ajuda alguém do que a pessoa que foi ajudada. Você faz qualquer coisa por alguém, você fica mais alegre do que ela. E você não consegue guardar nada de ruim no seu coração. Primeiro fruto qual é? Amor. Qual é o segundo? Gozo. Gozo no seu crer, na sua alma. Qual é o terceiro? Paz. Olha para mim. O ímpio não tem paz. A paz é fruto do Espírito Santo. Jesus dormia na tempestade. Tem gente que fala assim para você, pô fulano, você está dormindo? Estou dormindo. Com esse problema, estou dormindo, eu tenho paz. Essa paz é porque você sabe que está tudo no controle de Deus. O que não aconteceu agora vai acontecer. Você sabe que tudo coopera para o seu bem. Você tem paz. Quem tem paz transmite o quê? Paz. Quem não tem paz, cada um dá o que tem. Dá tormento. Você conhece alguém que atormenta o outro? Que gosta de atormentar, perturbar os outros? Mas diz que é de Deus? Eu não acredito, me perdoe. Quem tem paz, passa paz. Quem está bem, passa o bem. Então, essa paz, nada nem ninguém tira. O diabo tenta, mas você tem essa paz. Essa paz é algo natural que vem do Espírito Santo. Até você se espanta, meu Deus, eu não sei como é que eu estou em paz. Estou tão em paz.
Estou tão tranquilo, estou tão confiante. Isso é fruto do Espírito Santo. Isso você não faz força, não. Isso é natural. Você mostra a Deus na sua paz. Todo mundo na sua família preocupado, e você em paz, apoiando o outro, fortalecendo o outro. Você tem essa paz. Agora, quando você não tem o Espírito Santo, qualquer coisinha é suficiente. Porque a pessoa, quando não tem paz, é assim. O que é que diz depois? Longanimidade. Olha para mim, por favor, divida essa palavra. Longo ânimo é aquela pessoa que é longânima, que persevera, que tem um ânimo longo. É aquela pessoa que não larga Jesus. É mais ou menos assim, ó. Pega a corda aí, ó. Mais ou menos assim, ó. Olha só para você entender. Vamos dizer aqui que o pastor Felipe simboliza a salvação. Fica aqui, pastor Felipe. Ó, vamos dizer que o pastor Felipe simboliza a salvação. Podem ir para lá todos. Isso. Simboliza a salvação. Deus, o céu, está aqui. Aí estão aqui as pessoas que querem ser salvas. Vamos dizer que esse aqui é o pastor que te ganhou para Jesus. Vamos dizer que esse aqui é um familiar seu que está na igreja. Vamos dizer que esse aqui é um obreiro. Vamos dizer que esse aqui é uma pessoa que entrou na igreja antes de você, te discipulou, te ajudou. Cada um aqui representa uma pessoa que quer ser salva. Todo mundo segurando o quê? A corda. Aí vamos dizer, eu represento você. Se eu quero ser salvo, o pastor que me ganhou para Jesus saiu da obra, o pastor saiu da igreja, olha só, largou a corda. Mas eu não largo. Pô, que triste o que ele fez. Foi tão usado por Deus, mas não é ele que me salva. Meu pastor é Jesus, o bispo da minha alma. Vou orar por ele, mas vou continuar orando para quem? Não larga a corda. A minha salvação depende de eu estar seguro. Eu tenho que ter ânimo, eu tenho que ir até o final. A vitória está no final, aquele que perseverar até o fim. Mas a pessoa que me ganhou para Jesus saiu também, rapaz. Pô, aquela pessoa saiu. Olha lá. Bispo, se ficar eu sozinho, meu amigo, eu não largo. Uma pessoa da minha família, bispo, por uma pessoa que era tão firme com Jesus, saiu também. Saiu. Se eu quero ser salvo, o que é que eu faço? Eu não largo. Pois essa pessoa sentava do meu lado na igreja. Pô, saiu também. Tem gente que qualquer coisinha sai. Se todo mundo largar a corda, estou aqui, ó. Quero ser salvo. Vai puxando aí, ó. Estou chegando lá. É luta. Passa por guerra, dificuldade, humilhações, perseguições. Mas eu estou chegando. Quer largar não? Não. Tá balançando aqui, ó. Vai largar? Quero não. Quer não? Então vamos lá, vamos junto aí, ó. Eu sei onde eu quero chegar. Amém? E eu vou dizer uma coisa. Sabe por que você fica firme? Não é por você não, é obra do Espírito Santo. É obra dele. Seja grato a ele. Não é porque você arrebenta não, é porque o Espírito Santo te dá essa condição, essa força. Às vezes você vê um escândalo, mas você diz assim, ó, não vou me escandalizar, porque vai para o inferno quem fez o escândalo, se não se arrepender, e quem se escandalizar também. Eu não tenho nada a ver com os outros. Quando você vê uma pessoa, fiz um negócio com a pessoa da igreja, ela me passou a perna, eu vou sair da igreja. Eu não estou na guerra porque de ninguém. Eu estou na guerra por causa de quem? Quem é que vai me salvar? Isso é um fruto natural de quem tem o Espírito Santo.
Deixa eu adiantar, tá? Qual é o próximo aí? Benignidade. E depois eu vou falar logo dos dois. Bondade, né? Olha aqui para mim, por favor. Quando uma pessoa está com tumor, o médico pede para fazer uma biópsia para ver se é o quê? Benigno ou maligno. Quando é benigno, como é que a pessoa fica? E quando é maligno, misericórdia, meu Deus. Tem gente que é maligna. Tem gente que é maligna e se diz de Deus. É aquele tipo de pessoa que ela é má, a natureza dela é má. Você pode fazer o bem para ela, que ela faz o mal para você. Mas tem gente que é benigna, ela não consegue fazer o mal. Não é questão de você eu não estou com mágoa. Não é porque você não quer, não, é porque você não consegue. Você não consegue fazer mal a ninguém. É capaz de ter pessoas que fez mal para você e hoje depende de você e você não se vinga, você ajuda, porque você olha com misericórdia. Você é uma pessoa de Deus. Você não quer mal de ninguém, você não se alegra com a derrota de ninguém. Tem gente, quando vê alguém que fez mal para ela, tá vendo, mexeu comigo, e ainda ora, não, Deus vai pesar a mão, que cai um raio lá. Jesus não pediu isso. Se você é uma pessoa benigna, se você tem bondade, você faz o bem sem esperar interesse nenhum. Isso é natural de você, fazer o bem, ajudar os outros. Isso é uma coisa que de você não se espera outra coisa. Qual é o próximo? Fé. Mas bispo, não teve fé no dom, nos dons? Por que tem fé de novo nos frutos? Essa fé aqui é a fé que fala em 1 Pedro 1,9. Essa é outra fé. É a fé para a salvação. É a fé que aguenta perder, é a fé que aguenta sofrer, é a fé que pode passar o que for, a pessoa não larga Jesus. É a fé de suportar tudo, mas fica firme com Jesus. Quanto mais luta, mais firme fica. Quanto mais guerra, mais ela está firme com Jesus. Ela tem essa fé, não é só para ganhar. Já viu aquela pessoa que fala, é só vitória, mas quando vem uma luta, ela entra em conflitos, ela acha que Deus não é com ela, ela acha que Deus não sabe o que está fazendo, ela não entende o propósito de Deus. Essa fé aí, a pessoa está segura em Deus. Minha vida está na mão de Deus, eu dependo dele, eu conto com ele. Quer dizer, é um outro lado da fé. É fé, mas é fé para te salvar, é fé para você ir até o fim. Se todo mundo largar a corda, você não larga. É a fé que você tem várias razões para jogar para o alto, mas você faz valer a sua fé. Não estou entendendo nada, meu Deus, mas sei que o Senhor está comigo e eu estou com o Senhor. Essa é a fé que salva. Quem só tem a fé de arrebentar de bênção e não tem esse outro lado da fé, na hora da rebordosa, a rebordosa vem. Aí diz assim, volta os frutos. O que é que diz aí? Mansidão. Olha para mim, por favor. Jesus disse, aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde. Moisés era manso, não é ser bobo não, mas você tem controle de você mesmo. Você procura não agir de cabeça quente, você procura não agir precipitadamente, você tem controle de você. Você lembra que quando foram prender Jesus, Pedro fez o quê? Pegou uma espada e... Porque os Pedros são assim. Mexe com Pedro para tu ver. Tem gente que briga na guerra porque de um lugar, rapaz, porque de uma vaga de carro. Quando você tem o Espírito Santo, bispo, eu gosto de sempre sentar nesse lugar, mas tem alguém ali, eu sento em outro. Eu não estou preocupado com o lugar aqui embaixo, eu estou preocupado com o lugar no céu. Sabe quem sabe que você é de Deus? Quem convive com você, que vê você dando os frutos naturalmente. Quem te conhece é quem vive com você. Tem gente que fala assim,
Quem não te conhece é que te compra. É assim? Porque tem gente que na igreja é uma santinha, lá fora é uma satanazinha. E não dá frutos. Entenda, se você não der frutos, você vai ser cortado e lançado no inferno. Depois lê o que João Batista falou em Mateus 3,8. Apresentai-vos frutos de arrependimento. Se você não apresentar fruto de quem é de Deus, você pode enganar um tempo aqui dentro. Aqui dentro entra todo mundo, mas no céu não, tá? Você tem que ter frutos. Você sabia que os pastores que mais me abençoou foram os mais duros comigo? Porque tem gente que gosta que passe a mãozinha na cabeça dela. Então vai para o cabeleireiro, tá? Porque na igreja a palavra de Deus vem confrontar você. Quando você tem o Espírito de Deus, você tem mansidão, você tem domínio próprio. E nos momentos tensos, você não perde a cabeça, você ora, você se afasta, você respira. Tem gente que você tem que contar com ela até 10. Tem gente que tem que contar com ela até 1 milhão. Bicho, quando você convive com uma pessoa difícil, eu tenho um Pedro lá em casa, uma Pedra no trabalho, o Espírito Santo te dá graça, força, condição, e você sabe lidar. Você não deixa o mal das pessoas tirar sua essência. Você mudou, você é de Deus. Você tem mansidão, domínio próprio. Olha o último, temperança. Você percebeu que são 9 dons e 9 frutos para ter o quê? Equilíbrio. O segredo da vida é o quê? Equilíbrio. Descambou muito para uma coisa, problema. Quando você vê uma pessoa desequilibrada, eu sou de Deus. E é igual quando você vai numa árvore e você vê a folha e fala assim, isso aí deve ser uma mangueira. Eu já me enganei. Você já deve ter pego uma folha e fala assim, acho que isso aqui é pé disso. É pé daquilo. Aí você olha o fruto, não, me enganei. Já aconteceu isso com você? Tem gente que você pega a folha e fala, isso aqui é de Deus, ó. Aí você, não. Vai conviver com ela para você ver. Satanás purinho. E está na igreja. É triste para uma mulher ter um marido na igreja, ouvindo a palavra e nunca muda. O que a palavra hoje vai produzir em você? O que você vai mudar hoje? O que você vai colocar em prática quando você sair daqui? Ou você ficar ouvindo a palavra de Deus a vida inteira e nunca vai mudar? Você está pensando que você vai ser salvo assim? É tão bacana quando você pega uma goiaba, madurinha do pé. Quando você pega uma fruta, poxa, do pé assim, que bacana. Dá uma alegria, né? Você vê aquela fruta ali, perfeita. Que bacana, quando a pessoa dá frutos, quem trabalha com ela, quem convive com ela, fala, ela é de Deus. Pode nem gostar da igreja, mas fala, mas fulano é de Deus, minha mãe é de Deus, meu pai é de Deus, olha, meu irmão é da igreja, é firme, porque tem o Espírito Santo e dá frutos. Isso não é forçado, isso só o Espírito Santo pode trazer para você. Por isso que a gente bate muito nessa tecla, você tem que ter o Espírito Santo. Fique em pé, por favor. Perdoe que eu me estendi, tá? Mas quem não está no Espírito fica assim, Você sabe quando eu ia para a igreja? Eu ia para a igreja por causa da minha namorada. Minha sogra falava, vamos sair. Aí eu, beleza, vou sair hoje, vocês podem sair. O sair dela era para vir para a igreja. Aí eu ia para a igreja, quando acabava, eu falava, e aí, dona Dina? Ela falou assim, já saiu já, foi para a igreja. E aí eu ficava assim, olhando para o relógio, o pastor pregando, e eu, como quem diz assim, pastor, acelera aí que eu quero. Porque a pessoa, quando não está no Espírito, ela não vê a hora de acabar o culto. Mas tem gente que, se pudesse, nem saía daqui. Quem se pudesse, se eu pudesse, eu morava aqui. Não pode não, vou morar na sua casa, tá? Mas o Espírito de Deus vai morar em você. Ele vai entrar em você agora. Você já ficou no hotel? Na pousada? Quando você fica na pousada, como é que é? Você chega lá e fala assim, vou reformar esse quarto, vou trocar essa cama. Não é assim? Não, porque não é sua. Já ficou na casa de alguém hospedado?
Você fica dando palpite, vou trocar esse telhado, vou trocar a cor da parede, botar um papel de parede, e assim não é sua casa. Mas quando é sua casa, você muda tudo. O Espírito Santo quer que você seja a casa dele. Deus não habita no templo feito por homens, Deus habita em você. Ele quer habitar em você, Ele quer que você dê frutos que mostre Ele. Amém? Você pode começar a dar frutos, só depende de você, ser humilde. Agora, se você não tem o Espírito Santo, fica, eu tenho. Quando você tem, você sabe que você tem. Se todo mundo falar que você não tem, não muda nada. Quando você tem o Espírito Santo, você fica num nível tão bom que o que os outros falam de você e nada é a mesma coisa. Você está em outro nível, em outro patamar. Mas quando você não tem o Espírito Santo, se alguém falar de você, um comentário na internet já fez gente se suicidar, sabia? Se você diz assim, bispo, eu já entendi tudo, eu preciso do Espírito Santo, sai do seu lugar e com humildade reconheça que você precisa dele. Bispo, eu sou difícil, eu sou uma pessoa problemática, eu sou uma pessoa difícil de lidar, eu sou a pessoa que eu tenho que estar certo. Se eu não estiver certo, se não concordar comigo, a casa cai em qualquer lugar, na rua, no trânsito. Eu sou Pedro, vem Pedro logo, vem Pedrinha para cá. O Espírito Santo está te chamando para mudar você, para transformar você. Jó, capítulo 1, versículo 21, por favor. Levante aí a sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, usa a minha boca agora e dá ouvidos espirituais para essas pessoas te ouvirem. Abre o entendimento dessa gente. Não deixa eu falar o que não é para falar, mas tudo que vai ser falado, que venha de ti e que seja acimentado no coração dessas pessoas. Porque nós não damos dinheiro a ninguém para pagar as dívidas. E as pessoas chegam aqui devendo milhões. Nós não resolvemos o problema de ninguém, nós só damos a palavra. E essa palavra tem feito esses testemunhos maravilhosos. Então, em nome de Jesus, que essa palavra encontre espaço nos corações sinceros, meu Pai, para que essas pessoas possam começar um tempo de restituição para a glória do Teu nome. Eu peço, em nome de Jesus, fala conosco. E se você crer que Ele vai falar contigo, diga amém. Preste atenção, por favor, olha bem para mim. Você conhece alguém que gosta de perder? Que fica alegre, feliz quando perde? Você, quando perde, você não gosta. Nem brincando, se for numa brincadeira, num jogo, você não gosta de perder. O ser humano, ele odeia perder. Odeia. Só que todos nós já perdemos alguma coisa. Na vida, não pense que você só vai ganhar. Eu não vou só ganhar na vida. Na vida eu já perdi, na vida eu já ganhei. Só que muitas pessoas, elas pensam que na vida elas só vão ter vitórias. E quando alguma coisa não acontece como elas estavam esperando, então elas entram em conflitos. A pessoa começa a achar que Deus não é com ela, a pessoa começa a murmurar, a pessoa começa a desanimar na fé dela. Entenda, por favor, na vida, andando na mentira ou andando na verdade, você se depara com perdas. Eu não conheço sua história. Tem muita gente aqui, que perdeu muito, que está vivendo hoje numa situação bem complicada, difícil, vivendo o que você não gostaria de viver, dependendo dos outros. Às vezes depender de familiares é pior do que depender de estranhos. De repente você ajudou pessoas e fez de todo o coração, mas hoje quando te ajuda joga na sua cara.
É difícil perder. Por isso que tem muita gente com depressão, traumatizada. Tem muita gente viciada, porque ela se refugiou no vício, ela se perdeu na perda dela. Tem muita gente mal, magoada, não gosta de tocar no nome de certas pessoas, em certos assuntos da vida dela, porque ela não conseguiu resolver esse problema da perda ainda. E há quem já está sofrendo há muitos anos, amargurada, culpando alguém. Tem gente, quando você conversa com ela, ela sempre aponta o dedo: eu estou nessa situação por causa de fulano, eu estou nessa situação por causa de Beltrano, meu ex-sócio, minha ex-sócia, minha irmã, meu familiar, fulano, Beltrano. Ou então olhando para trás e se culpando, não se perdoa pelos erros que cometeram. Agora, entenda, quando a pessoa perde, mas ela está, na verdade, ela consegue passar por aquela situação difícil sem ficar com traumas, sem ficar machucada. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles saíram da fornalha, nem um fio de cabelo estava chamuscado, nem um fio de cabelo, não queimou nem um fio de cabelo, só queimou as amarras. Quando você está com Deus, o fogo, as provas, as perdas, as dificuldades, não tira o pior de você, não te faz mal, acaba te fazendo bem. Eu falava hoje mais cedo de um casal que eu atendi, que viveram um momento difícil, muito difícil. Viviam bem, tinham uma vida estabilizada, de repente a coisa desandou. Se depararam numa situação difícil e compraram um Fusca. Um Fusca, velho. E um dia me contando, os dois rindo, falaram assim, ele falou: amor, você lembra que nós tínhamos provação? Eles botaram o nome do Fusca, Provação. Diz que era uma provação, quebrava, ela contava que ela empurrava, e era uma guerra. Mas eles falavam rindo, eles falavam brincando, porque quando você está bem com Deus, você passa por coisas tão fortes, mas depois você até ri, você dá risada, porque não ficou nada dentro de você. Você entende que você só passou por aquilo que Deus permitiu e queria que você passasse. Agora, todo mundo perde na vida. Nós perdemos familiares, nós perdemos várias coisas. Agora, quando a pessoa está na mentira, ela perde para o diabo. Como assim, bispo? Quando a pessoa está na mentira, ela pode até crescer. Você já viu pessoas fazendo coisas erradas crescendo? Eu já vi, inclusive crescendo rápido. E do jeito que subiu, desceu. É pior. É pior. Veio fácil e foi fácil. E nada na vida é fácil. Muitas pessoas entraram em golpes, muitas pessoas perderam muito dinheiro, porque elas buscam as coisas fáceis da vida. Não tem nada fácil, a vida é difícil, a vida é dura. E quando você tem esse entendimento, você tem um pé atrás quando a coisa vem muito fácil para você. Você desconfia, você vai mais fundo, você não cai com tudo, como muita gente já caiu. Agora, quando a pessoa está na mentira, ela é fraca. E o diabo que ajuda a pessoa a crescer é o mesmo diabo que deixa a pessoa na mão e depois ela perde tudo. Na mentira, você não tem um pingo de segurança. Como é que você fica quando uma pessoa mente para você e você descobre?
Tem gente que diz assim, ó, comigo, bispo, é uma vez só, porque depois não vai ter mais oportunidade. Enquanto falar a verdade, tem tudo comigo. Falou mentira, acabou. A mentira tem um pai. Depois você lê João 8,44, você vai ver que ele nunca se firmou na verdade e é o pai da mentira. A mentira tem um pai. O mal, ele tem os filhos dele, que são mentirosos. Os filhos do diabo são mentirosos. Eles podem ter dinheiro, eles podem passar a perna nos outros, eles podem enganar, eles podem fazer tudo para subir, mas uma hora desaba. E o pior, uma hora vai para o inferno. A mentira, ela pode até mostrar para você que você vai ter uma vantagem, mas o que você vai perder é muito mais do que o que você vai ganhar, porque você vai colocar o seu caráter em jogo. Eu conheço gente que perdeu o casamento, que perdeu tudo de Deus, só por causa de mentira. O diabo gosta da mentira. Está com a mentira, então está do lado do mal. E a mentira tem várias formas. Várias formas. Tem marido que mente para a esposa. Tem esposas agora em casa pensando que o marido está na igreja buscando Deus, e de repente ele está na igreja com o amante. Você fica triste quando descobre que uma pessoa te engana, porque nós podemos enganar o ser humano. Você pode enganar seu patrão, você pode enganar seu sócio, você pode enganar seus filhos, você pode enganar quem você quiser, mas ninguém consegue enganar Deus, porque Ele conhece quem é quem. Ele até permite quando você desabafa, quando você fala de um jeito assim, meio forte, isso não fere Deus. Mas quando você tenta, com hipocrisia, ter alguma coisa de Deus, Ele se sente ferido. Por exemplo, uma senhora pediu oração. Pastor, ora por mim. Para quê, senhora? Para abençoar meu marido. Ah, o marido da senhora é incrédulo? Ele vem na igreja. Toda segunda-feira ele está lá com a amante. Sabe, quando eu ouço isso, eu não sei se não está tendo ouvidos para ouvir Deus, ou se está ouvindo e a mente já cauterizou, e a pessoa fica aqui, Deus, restitui meu pai, faz justiça na minha vida. Deus é tão bom, porque se Ele fizesse justiça, cair um raio aqui, ó, pum, na cabeça de alguns. Essa é a verdade. Entenda, por favor, não se brinca com Deus. Nós estamos na casa de Deus. Ele conhece quem é você. Você pode dizer, bispo, eu perdi tudo, eu estou na sarjeta, eu estou como aquele homem que quando chove eu já estou aqui preocupado, porque quando chove, chove dentro da minha casa, eu não sei nem o que eu vou comer amanhã. Não tem problema, você não tem nada, não tem problema, porque Deus tem tudo e Ele pode te ajudar, mas Ele vai te ajudar quando você for sincero com Ele, quando você for da verdade. A pessoa que está na mentira, ela perde, mas ela sabe por que ela perdeu. Ela pode não reconhecer, ela pode não dar o braço a torcer, mas dentro dela, ela sabe que ela está errada. Porque quando você está certo, você sabe. Quando você está errado, você sabe. Sim ou não? Você sabe, sua consciência acusa. Agora, quando está cauterizada, o diabo engana a pessoa com algumas bênçãos, e ela fala, estou indo na igreja, está melhorando. Toda vez que a coisa aperta, ela sabe onde recorrer, e ela vê Deus como aquela pessoa que no sufoco ajuda ela, mas depois ela não quer saber dele, ela quer saber dela, ela quer saber dos problemas resolvidos, só vem a nós, mas não quer nada com Deus. Infelizmente, Deus não faz mais na vida de mais pessoas, porque muitos na igreja nunca se firmaram na verdade. Tem gente dentro da igreja, se você for negociar com ela, ela te passa para trás.
Se for negociar com a família dela, ela tira vantagem, porque é o que está dentro dela. Então, mentindo, ela vai perder cedo ou tarde, porque a chuva vem, a tempestade vem. E ela construiu aonde? Na areia. É uma questão de tempo. Você que está na vida errada, ganha dinheiro de uma maneira errada, você sabe que cedo ou tarde vão te descobrir, alguma coisa vai acontecer, porque Deus coloca o perverso em lugar escorregadio. Diferente das pessoas que chegam na igreja como estelionatária, como bandido, como criminoso, mas quer mudança, não quer mais ser quem está sendo. Então Deus tem interesse de salvar essas pessoas, porque tem sinceridade, tem Deus. Mas o Senhor disse que quem está na mentira perde, quem está na verdade também perde temporariamente na verdade, mas depois o que Deus faz é muito maior. Vamos falar desse homem aqui. Vocês entenderam na mentira? Você conhece a história de Jó? Conhece? Olha para mim aqui, por favor. Tinha tudo, estava tudo 100% na vida dele. Família, saúde, vida econômica. Ele era o maior do Oriente. Em um dia ele perdeu muita coisa. E começou uma notícia, uma atrás da outra. Um bombardeio. E aqui em Jó 1, 21 e 22 diz assim: e disse, olha o que saiu da boca de Jó: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu o quê? A Deus falta alguma. Olha para mim, por favor. Olha o espírito dele. Perdeu, mas não se perdeu. Perdeu, mas não ficou contra Deus. Perdeu, mas não perdeu a fé dele. Não estava entendendo. E não procure entender, porque tem momentos que, se você procurar entender tudo, vai fazer mal para você, porque você não vai conseguir compreender nada, vai fazer mal para você. Bispo, mas eu estou falando tudo certo, tinha que dar tudo certo. Por favor, você não precisa ensinar Deus, você não precisa. Se Ele é dono da sua vida e você está obedecendo a palavra dEle, a responsabilidade é dEle. Se Ele te deixar mal, é o nome dEle. As pessoas sabem que você é dEle. Quem vai perder é quem? É Ele. Se a sua vida é dEle, se você tem caráter, se você é da verdade, se as pessoas não pegam você mentindo, enganando os outros, pega você trabalhando, lutando, obedecendo, fazendo o seu papel de marido, de esposa, de filho, de funcionário, vê você dando o melhor. Você acha que Deus vai deixar o nome dele ser envergonhado na sua vida? Quando alguém faz alguma coisa boa para você, você quer retribuir? Você que é ser humano, sim ou não? Você quer retribuir? Agora tem pessoas que não têm entendimento, e às vezes está passando por uma luta, e ela está tão perto da vitória, ela não consegue ver que ela está tão perto da vitória, e ela desanima, e ela murmura, e ela começa a ficar até contra Deus. Aquilo que ela perdeu mostrava que ela estava presa àquilo. Ela não aceita ter perdido aquilo. É como aquela ferida que tem a casca, ela, ao invés de deixar cicatrizar 100%, ela quer arrancar a casca para ser mais rápida, e aí sangra. Tem muita gente assim ferida, sangrando, e a pessoa fica: pô, mas por que Deus permitiu isso? Mas por quê? Mas por que aconteceu aquilo outro? Eu não sei. Eu sei de uma coisa: se você está na verdade, a verdade vai honrar você, cedo ou tarde. Olha como é que Deus humilhou o diabo. Jó 2:3 diz assim, Jó 2:3: e disse o Senhor a quem?
olha para mim, ó. Satanás existe, tá? Deus falou com o diabo. Olha o que ele falou: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem tinha motivo, mas Deus permitiu. Olha para mim, por favor. Deus não falou assim: Satanás, está vendo Jó, esse homem cheio de animais, com várias casas, cheio de dinheiro. Não. Deus não humilhou o diabo com dinheiro. Deus humilhou o diabo com caráter. Não é o que ele tem, é o que ele é. É isso que faz a diferença para Deus. O que você é. Quem é você? Quem é você sozinho? Quem é você lá fora? Quem é você quando a mulher passa? Quem é você quando sua mulher não está do lado? Quem é você quando entra na internet? Quem é você? Você sabe quem é você. Você sabe. Você tem consciência quem é você. E eu não conheço. Às vezes o pastor olha assim e fala: pô, essa daí é de Deus, hein? Aí Deus está lá: não é não. Minha não é não. Nós nos enganamos, Deus não. Deus falou: olha Jó, você viu? Mesmo você tirando tudo dele, ele não blasfemou. O diabo está dizendo o seguinte: o negócio de Jó é o que o senhor dá. Porque tem gente que fica na igreja um tempo só porque ela está recebendo. Quando vem as rebordosas, ela sai. Jó foi fiel a Deus com dinheiro e sem dinheiro. Dinheiro é bom? Diga que não é. É bom. Você fica arrasado quando o dinheiro entra na sua conta, né? Ah, quando entra um dinheiro você fica em depressão, não é assim? Você gosta, você se alegra. Nós gostamos de ver o fruto do trabalho. Você gosta. É bom ter dinheiro na conta. Não é bom ter a conta no vermelho. É bom ter dinheiro para pagar suas contas, para dar o de melhor para a sua família. Dinheiro é bom, só não no coração, porque senão você se destrói. Senão você vai ser fraco. Ele é bom na conta, no bolso, mas no coração não. Aí a Bíblia diz assim, vamos lá para a gente terminar. Diz assim, versículo 4: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Tudo que o diabo quer é que você o quê? Blasfeme, murmure. Ele fica esperando. Aquele dia que está difícil, aquele dia que está guerra, ele fica esperando sair besteira da sua boca. Aí diz assim, versículo 6: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio de quê? Da cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa quem? A Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o quê? O mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Olha só, olha só. Ele ficou cheio de feridas, então ele pegou o caco e só aliviava quando se coçava. Sabe aquela coceira que você só sente alívio, às vezes até sangra, mas ele estava assim, com úlceras, numa situação deplorável, e ele com um caco ali, ó.
sentindo um pouquinho de alívio. De repente você está numa situação tão feia que uma cesta básica traz alívio para você. Uma ajuda de um familiar. Você está numa situação tão difícil que uma coisinha simples está trazendo alívio para você. Você está vivendo assim de alívios. Aliviou esse mês, meu Deus, mas já tem o mês que vem. A mulher dele ficou infernizando. Falou: ô Jó, abandona teu Deus, rapaz. Amaldiçoa ele. Amaldiçoa. Tudo para Jó não era o diabo, não. Porque quando você tem vida com Deus, seja feita a tua vontade, Deus é comigo, Deus sabe por que Ele está permitindo, da sua boca sai Deus, não sai o diabo. Agora, quando a pessoa não está bem com Deus, então ela culpa o diabo em tudo, inveja, isso, aquilo, não, porque de fulana, não. Se você está com Deus, você está na verdade, na obediência, você está seguro, você está confiando. É fácil falar, pregar, difícil é viver, quando você passa por uma prova, fazendo tudo certo, esperando um resultado e vem outro, querendo uma resposta e a resposta não chega. Jó, ele não disse que sentia. Abra aí no 19:25. Olha o que ele disse aqui. Olha aqui. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará o quê? Sobre a terra. Olha para mim, ele não disse eu sei que o meu Redentor, ou eu sinto que o meu Redentor vive. Ele disse o seguinte, o meu Redentor, você sabe o que é Redentor? Coloca o significado de Redentor aí na tela. Leia aí, entre os hebreus, aquele que tinha o quê? O direito de libertar propriedades ou pessoas, antecipando-se às comemorações do ano de jubileu. Quer dizer, o Redentor é que pode fazer tudo a hora que Ele quiser. Olha o que Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, o meu Deus está vivo, e Ele vai se levantar a meu favor. É só o Redentor dele que está vivo ou o seu também? O seu Deus está vivo, mas de repente Ele está vivo, e espiritualmente falando, você está morto. O meu Redentor vive, e Ele vai se levantar. Quando você está na verdade, a verdade te sustenta, te dá uma força tão grande. Paulo disse que chegou em um determinado lugar, ele enfrentou lutas mais fortes do que ele. Temores fora e temores dentro. Imagine a pressão que ele viveu, mas na verdade prevaleceu. Na verdade, você pode passar por lutas que parecem serem maiores do que você, mas o seu Deus se levanta e te dá vitória. Hoje nós podemos começar um tempo de restituição. Ele disse, restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Gafanhoto é pequenininho, mas fez um estrago na plantação e trouxe miséria para Israel. Às vezes seu problema, sabe o que é? É uma mentirinha, é uma coisa só. Não foi isso que Jesus falou para o jovem rico? Uma coisa te falta. Às vezes a pessoa, ela está perto de Deus fazer tantas coisas na vida dela, mas só falta o quê? Uma coisa. E às vezes é uma coisa pequena, às vezes é um perdão que ela tem que liberar. Bispo, mas o que fez comigo foi cruel, o senhor não sabe o que eu passei. Você passou, você já passou, Deus permitiu. Você amadurece com as suas lutas, com as suas perdas, você aprende. Você pode aprender com os erros dos outros,
Mas você aprende também com suas perdas, mesmo fazendo tudo certo. Mas no final, quem é da verdade prevalece. Quem é da verdade, você pode estar passando maior sufoco, pode estar todo mundo contra. Deus se levanta a seu favor e te dá vitória contra todo mundo. Ele não falha. Eu nunca vi uma pessoa falar para mim: bispo, Deus falhou. Deus não falha. Mas não finja estar bem com Deus. Não finja que Deus está te abençoando. De repente Deus está triste com você. E você pode sair daqui para viver um tempo de restituição, porque nós vamos determinar isso hoje. Um tempo de recomeço, um tempo de virada, um tempo de mudança. E Jó viveu isso, e Deus deu para Jó tudo que ele perdeu em dobro. Quando você começa a viver esse momento de restituição, de tudo em dobro, é um momento glorioso. Difícil é perder, gostoso é ganhar. Mas se nós só ganhássemos na vida, nós seríamos fracos. Crie seu filho assim. Dê tudo que ele pedir, na hora que ele pedir, nunca diga não para ele, para você ver o que você vai criar em casa. Não faça ele dar valor às coisas não, seja tudo fácil para ele. Você vai ver quem você está criando. Nós vamos orar agora. O Redentor de Jó é o mesmo que o seu? Então ele vai te honrar, se você andar na verdade. Agora, eu quero que você entenda. Nós vamos orar por todos que perderam. Eu não sei quanto tempo faz, o que foi perdido, mas o meu Deus sabe. Mas eu queria que viesse aqui na frente. Você que diz assim: isso eu perdi, mas a culpa não foi de Deus, não foi minha. E eu reconheço. Fiz o que não deveria fazer, construí na areia, não tive caráter, confiei em quem não devia, agi com o coração, agi de uma maneira desonesta, de uma maneira desonrosa. Eu errei, bispo, mas eu quero a misericórdia de Deus para Ele me levantar. Eu que errei, ninguém é culpado não. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui agora. Sai do seu lugar e vem aqui. Eu errei, eu falhei. Você que diz assim: bispo, até hoje eu não perdoei uma pessoa, até hoje eu tenho uma coisa engasgada, uma coisa mal resolvida dentro de mim, uma amargura, uma culpa, uma coisa que me faz mal, já fazem aí uns anos, uns meses, já fazem aí mais de 10 anos, e eu quero resolver nessa noite. Vem aqui na frente. Os demais fiquem em pé no seu lugar. Venha aqui na frente. Venha com sinceridade. Para que tentar mostrar? Venha cantando essa música. Para que tentar mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo o meu pensar, Tu conheces todo o meu pensar, esquadrinhas o meu coração, esquadrinhas o meu coração. Em vão seria se eu tentasse te enganar. Seria se eu tentasse te enganar. Mas com sinceridade vou falar. Mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca de perdão. Pecador em busca de perdão. Lutando contra o próprio coração. Lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Meu maior desejo é te encontrar. Vem me tocar. Não posso mais viver longe de ti, Senhor. Por isso eu
digo: eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eis aqui esta pessoa que diante do teu altar reconhece, meu Deus, reconhece que errou, reconhece que provocou talvez as próprias perdas, sabe que outros erraram com ela, mas ela também errou. Se ela não tivesse seguido por aquele caminho, não teria acabado onde está. Mas, meu Deus, a tua palavra garante que o Senhor é rico em perdoar, o Senhor é rico em misericórdia, meu Pai. E se há um arrependimento sincero, verdadeiro, aqui e agora, se há um desejo de fazer diferente, meu Deus, de recomeçar, então estende o teu perdão para esta pessoa, ensina esta pessoa, meu Pai, a refazer o caminho, refazer os seus passos e andar diferente daqui para frente, meu Pai. Perdoa, Espírito Santo. Todos nós erramos, todos nós falhamos e todos nós carecemos da tua misericórdia. Tem compaixão e misericórdia desta pessoa, meu Pai, que reconhece que talvez por não andar na verdade, por dar vazão aos impulsos do seu coração, por dar vazão à sua raiva, aos seus sentimentos, errou muitas vezes, fez o que não deveria ter feito, falou o que não deveria ter falado, meu Pai. Essa pessoa que se envolveu com pessoas erradas, que acreditou em pessoas que ela não deveria ter acreditado e não deu ouvido à tua voz, meu Pai, perdoa agora, lava, purifica esta pessoa e faz com que ela se livre dessa culpa, se livre desse jeito, se livre desse temperamento, dessa conduta errada, dos jeitinhos. Sim, meu Pai, esta pessoa que aprendeu a viver nos jeitinhos, ela aprendeu a fazer as coisas da forma errada, talvez o próprio pai o ensinou errado, a própria mãe ensinou a fazer coisa errada, mas ela não quer mais, meu Deus, ela não quer mais viver na mentira, ela não quer que o espírito da mentira a siga, a amaldiçoe, mas o Espírito da verdade que liberta, venha sobre ela, venha ser o seu guia. Então, meu Pai, vem agora e traz o teu Espírito de verdade sobre ela, lava, purifica, faz tudo novo, meu Deus, em nome de Jesus. Fale com Deus agora, diga para Ele onde você reconhece os seus erros, o do que você se arrepende, peça perdão. Sim, você que reconhece onde errou, que não quer mais fazer dessa forma, peça a Ele perdão. Peça a Ele para que te ajude a fazer diferente, a ser diferente. Faça agora uma decisão, um pacto com Deus de fazer diferente, que você não vai mais errar, que você não vai mais se envolver com as pessoas erradas, com coisas erradas. Fale com Deus aí agora, se arrependa e decida tomar um novo rumo na sua vida, que Ele vai te abençoar, que Ele vai te ajudar, ainda que você tenha que pagar o preço alto de fazer o que é certo. Você estará com Ele e Ele vai guiar os seus passos. Fale com Ele agora, clame a Ele, Ele está te vendo aqui diante do altar. Então fale com Deus agora, porque foi Ele quem tocou em você, foi Ele quem falou com você, é porque Ele quer te abençoar. Pode falar com Deus agora.
pode fazer isso por você. De repente você veio hoje aqui dizendo: é a noite da restituição, é para mim. E Deus também estava dizendo: é para mim, porque eu quero você de volta. Você se perdeu. Você se perdeu com as coisas. Você se perdeu com as amizades. Você se perdeu. Davi, quando errou, ele pagou pelo erro, porque Deus perdoa o pecador, mas não inocenta o culpado. E ele disse: restitui-me a alegria da salvação. Ele não tinha mais a certeza da salvação, que traz alegria, que traz paz. Mas agora, o sangue de Jesus lava você. Você está livre, está livre. Quem encobre o pecado jamais prosperará. Quem encobre não vai para frente. Mas quem confessa e deixa, encontra misericórdia. Eu não quero que jamais você fique sem prosperar, mas eu quero que você prospere com Deus. E hoje você vai sair daqui com Ele. Com Ele, você vai sair daqui diferente. Você vai dormir diferente, seu sono vai ser diferente. Você vai trabalhar diferente. Agora eu oro, meu Pai, por essa criatura que escolheu o caminho da verdade. A quem era garota de programa, quem vivia do tráfico, quem vivia de dinheiro sujo, e hoje tem passado uma luta, mas na honestidade, na fidelidade, na obediência. Dê força para ela não se render para o diabo, para as ofertas do diabo. Ajude essa criatura que foi injustiçada. Ajude essa criatura, meu Pai, que por causa da verdade, ela está enfrentando uma luta no trabalho, no colégio, no prédio dela, na própria família. Mas eu sei que o Senhor vive. E eu sei que o Senhor se levanta a favor daqueles que são teus. Os da mentiras não são do Senhor, mas os da verdade te pertencem. A tua palavra diz que o Senhor conhece os teus, o Senhor conhece os que te pertencem. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Então vai a quem te pertence agora e abraça, envolva Espírito Santo e dê forças e abençoe, para que essa pessoa se sinta segura, para que ela creia, meu Pai, em Ti, em todas as situações, com dinheiro, sem dinheiro, com gente ajudando, com gente tentando atrapalhar, não importa. O que importa é que o Senhor é com ela. O Todo-Poderoso é o seu amigo, é o seu Deus. É isso aí. E se o mar se agitar, não fique com medo, não. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram, circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. As promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Meu bem. Céus e terras vão passar, céus e terras vão passar, mas o meu Deus
não falhará, Deus não falhará, seu poder brilhará, brilhará e sempre cuidará de mim. Levante as mãos e cante: nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz faz milagre. Posso crer e confiar em Deus. Só vocês bem forte: nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso sua voz faz milagre. Posso crer e confiar. Como ela vai confiar em quem ela não conhece, meu Pai? Espírito Santo, revela Jesus para ela agora. Quando elas colocarem as mãos na altura do coração, dá um sinal da paz. Coloque as mãos na altura do teu coração. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sentida por você. Literalmente falando, você pode sentir paz, mesmo com tudo que está acontecendo na sua vida. Lá fora tem muitos desafios, tem muitas guerras, tem muitas coisas que precisam acontecer, se encaixar. Mas o Todo-Poderoso sai daqui com você hoje. Não diga nada agora. Só tenha certeza, confiança nele. Não vai precisar você dar jeitinho nenhum. Quem vai dar jeito é ele. E ele faz cada coisa que a gente fica admirado. Ele faz médico dobrar o joelho e reconhecer ele. Talvez você perdeu saúde, ele te dá saúde agora. Talvez você perdeu a vontade de viver, você só fala em suicídio, só pensa em suicídio. Talvez até já escreveu uma carta, mas ele tira isso da sua cabeça. Ele restitui a sua força, o seu ânimo, sua esperança, sua vontade de viver. Minha amiga, meu amigo, se ele tem você de volta, ele faz como o pai do filho pródigo. O importante é que ele voltou e colocou anel no dedo, e colocou roupas limpas, e fez um banquete, e fez festa. Importante que o filho voltou. O importante é que você reconheceu o teu erro. E você que não vinha em pecado, não procure erro onde não tem, mas fala para Deus: eu não quero te ensinar, porque eu não sei te ensinar. Eu preciso aprender a confiar, a suportar, a depender de ti. Minha amiga, meu amigo, Ele te abençoa nessa noite de restituição.